Seja bem-vindo ao meu canal de Teologia, eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Antes, porém, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que a palavra de Deus alcance sempre novos corações. O texto de hoje é um texto riquíssimo, no qual nos convida a assumirmos o caminho da paz. Pegue a sua Bíblia, vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35, seguintes. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Quero parar aqui um minutinho para a gente fazer uma reflexão sobre o tema da paz. Esse trecho do Evangelho, no capítulo 4, narra as aparições do Senhor. E aqui nesse texto existe uma ênfase dada a, obviamente, a ressurreição, mas também a presença do ressuscitado como aquele que proclama a chegada da paz. O tema da paz é muito importante para a comunidade lucana. No Evangelho de Lucas, nós podemos ver que 14 vezes a palavra eirene, que significa paz no grego, se faz presente. Mas o que seria essa paz? Por acaso, a paz proclamada por Jesus é a ausência de qualquer dificuldade na vida? Seria a paz proclamada por Jesus uma proteção, uma espécie de capa, uma bolha, no qual nada possa nos atingir? Com certeza não é esse o entendimento da comunidade lucana sobre a paz. É preciso entender que uma das intenções dessa narrativa é apresentar Jesus como Salvador, o Messias que vem nos salvar. Interessante é que a proclamação da paz é uma das características da presença do Messias no nosso meio. A paz esteja convosco não é um cumprimento. A paz esteja convosco é uma afirmação de fé que o Messias é Jesus e que Jesus é o Salvador. Porque aonde Jesus está, lá a paz se realiza. E para interpretarmos isso, precisamos olhar o contexto do texto. O Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos por volta do ano 85, período no qual o Império Romano proclamava a Pax Romana. Mas como seria a paz romana? A paz romana é a paz da submissão, é a paz do silêncio, é a paz da violência, da ameaça. É óbvio que dentro do Império Romano tudo fica mais ou menos ajeitado quando nós obedecemos. E quando não obedecemos, as consequências aparecem. A paz de Jesus vai para o outro caminho. A paz de Jesus, ela é construída quando os nossos corações estão aquecidos por sua palavra. Assim como os discípulos fizeram a experiência no caminho de Emaús. A paz de Jesus acontece quando nós percebemos a presença do ressuscitado ao partir o pão que se oferece como dom para os demais, como caminho de salvação. Portanto, é consequência de uma pessoa que crê em Cristo. A consequência direta é que no ambiente onde ele está, na estrutura onde ele trabalha, na forma de ver o mundo, essa pessoa é uma anunciadora da paz. A paz não se constrói com ameaças, nem com armas. A paz que Jesus deseja construir, ela acontece pela renovação do nosso coração, pela renovação do nosso olhar. Mas o texto, após Jesus anunciar a paz, o texto ele vai sendo desenvolvido. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Isso é muito próprio da época e do pensamento helênico. A comunidade lucana ela vivia uma forte influência dos gregos, e os gregos pensavam que na morte existia uma separação de corpo e alma, logo ali existiam possibilidades para fantasmas. Era a mentalidade da época. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho."
Esse texto ele remete a uma ideia fundamental da fé em Cristo. Jesus se apresenta como crucificado. Depois de ressuscitado, Jesus ainda apresenta as marcas da cruz, para dizer para todos que aquele que estava diante deles, que ele que estava ali era o mesmo que havia morrido na cruz. Consequentemente, quando Jesus ele é ressuscitado, não ressuscita também somente o corpo de Jesus? É claro que não. Toda a vida de Jesus está presente. Significa que as ideias continuam vivas, que os projetos continuam presentes, que o projeto do reino ainda é um desafio atual e que a comunidade deve dar testemunho. Vamos para o versículo 44. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando eu ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós somos convidados a sermos testemunhas hoje desse Cristo ressuscitado. Devemos anunciar, pregar para todos que Cristo venceu a morte, que Ele ressuscitou. Mas como fazemos isso? Assumindo o caminho da paz, deixando o nosso coração, não esse órgão, o coração, mas o centro da nossa existência, ser orientada pela palavra do Senhor e guiados por essa palavra, que nós possamos assumir mesmo o projeto de vida no qual Jesus viveu, morreu e foi ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Realmente que o Messias habite no seu coração. Que o sentido da vida que ele viveu seja o sentido da nossa história. Crer no ressuscitado não é apenas afirmar com os lábios que Jesus ressuscitou, mas é sermos construtores de um tipo de mundo que Jesus sempre sonhou, no qual ele começou a restaurar. Eu gosto muito de uma imagem. Uma vez eu estava vendo um filme sobre artes e fiquei bem impactado com a reconstrução de um vaso de cerâmica. Como dá trabalho para restaurar um vaso de cerâmica? Porque o vaso cai, quebra-se, faz em vários pedaços e ali o reconstrutor ele vai encaixando pedaço por pedaço daquilo que está quebrado. O projeto de Jesus é um projeto de restauração, de pedaço por pedaço daquilo que está fraturado. E para nós vivermos esse projeto, nós devemos colocar também os nossos pedaços que não se encaixam muitas vezes diante de Deus e nos convertermos a Ele para que esse encaixe aconteça. Para aí sim, sermos testemunhas de um mundo novo, colaborando com esse mundo que também tem as suas fissuras, que também tem as suas rachaduras e que, portanto, também precisam da mensagem do Salvador. Que você e eu possamos, todos nós, comunidade de cristãos, possamos de fato compreender essa mensagem e assumirmos essa mensagem para nós, como um desafio de vida. Por isso, meu irmão, não perca a oportunidade. A palavra de Deus, ela nos interpela. Entre no seu quarto, coloque-se diante do Senhor, apresente para Ele as suas rachaduras, apresente também o seu desejo profundo de ser um construtor, um anunciador, uma testemunha de Jesus no mundo de hoje. Crer no ressuscitado é crer no mundo da paz, de uma paz que não é ausência de lutas, pelo contrário, é um caminho de luta árduo para a reconstrução de um mundo segundo o projeto de Deus. Deus te abençoe, que Ele possa te iluminar
que você possa refazer as suas rachaduras e que você possa também ser um grande construtor desse mundo novo. Até o próximo vídeo.